Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Bom, você sabia que existe a altura certa para o seu travesseiro? As dores na coluna que você sente podem ter relação com o jeito que você dorme. E pensando em te ajudar a ter uma noite de sono melhor, eu convidei o fisioterapeuta e osteopata Márcio Gido para dar dicas pra gente. Márcio, obrigada que você está aqui. É um prazer recebê-lo. Obrigada, viu? Existe forma correta de deitar? Tipo, é barriga para cima, barriga para baixo, é de lado? Existe isso? A melhor posição? Sim, existe a melhor posição. Isso é uma pergunta muito comum no consultório. Todos os pacientes vêm e falam assim, nossa, preciso trocar meu colchão. Será que é o problema do colchão que está tendo essa dor cervical, essa dor na lombar? Tá, antes de mais nada, Sara, é importante falar que antes de mudar o meio ambiente, a gente tem que mudar o meio ambiente interno. Se a pessoa estiver fazendo atividade física, alimentação, controle do estresse, tá? Então a cama vai tudo bem. Então, no consultório, a gente sempre fala que primeiro mudar o meio ambiente. Tá bom. E para cada paciente, né, para cada pessoa, vai ter uma individualidade. Tá? Então, aqui a gente vai estar falando de maneira global. Tá bom. Tá? Então, de maneira global, a primeira coisa que a gente orienta para o paciente é evitar de dormir de barriga para baixo. Tá? Quando a gente dorme de barriga para baixo, tá? A gente fica de barriga para baixo, a cabeça fica apoiada na cama e acaba rodando um pouquinho a cabeça. Né? Quando a gente roda um pouquinho a cabeça, acaba girando algumas vértebras cervicais que pode gerar dor de cabeça, pode gerar tensões na região da nuca, tá? Pode gerar dores na região da pele, do couro cabeludo, pela inervação. Tá? E quando a gente dorme de barriga para baixo também, o apoio que gera aqui na mandíbula, ele desvia a mandíbula também. Acaba desviando a mandíbula, gerando dores na TM, do lado que está comprimindo, pode gerar zumbido no ouvido. Tá? E também quando a gente deita de barriga para baixo, a gente acaba flexionando uma das pernas, tá? E gerando uma torçãozinha na pelve. Essa torçãozinha na pelve, tá? Ela pode gerar um bloqueio, pode gerar dores na lombar, na sacroiliaca, compensações no joelho, no pé. Então, várias compensações podem estar gerando quando a pessoa dorme de barriga para baixo. Então, a primeira coisa, Sara, é evitar de dormir de barriga para baixo, que pode gerar muitas compensações. Eu dormi assim a minha vida inteira. Só que depois que engravidei, não dava mais, a barriga estava tão grande, eu aprendi a dormir de lado. Dormir de lado é bom? Dormir de lado é excelente, tá? Então, de lado, tá? Ou de barriga para cima. Lógico, sempre respeitando a individualidade de cada um. Tá? Tem condições que você tem que evitar dormir de lado ou de barriga para cima. Né? Por exemplo, numa gestante, como você comentou, quando a gente deita de barriga para cima, pode gerar compressões da veia cava, gerar falta de ar. Ou de lado, do lado direito, por exemplo, pode comprimir também a veia cava e gerar falta de ar também. Então, a gente tem que ver a individualidade de cada paciente em cada situação que ela está vivenciando no momento. Mas de lado é uma posição ótima, tá? Não sei se fica mais fácil ilustrar aqui um pouquinho, Sara, podemos? Vamos lá. Então, por exemplo, eu vou pegar você, Sara, então, de tudo modelo. Bem, estou aqui para isso. Se a gente deitar aqui de lado, então, vou só ilustrar um pouquinho a maneira de... A primeira forma que eu coloquei, se dormir de barriga para baixo, que é a forma incorreta. Consegue ficar de barriga para baixo, Sara? Fico. Só para mostrar? Então, quando essa forma que a gente não orienta, tá? Então, quando a gente deita de barriga para baixo, o decúbito ventral, a gente acaba rodando um pouquinho a cabeça. Isso vai gerando compensações na cervical alta, comprime aqui a mandíbula, desvia a mandíbula e tem uma tendência de flexionar um pouquinho a perna, tá? Que vai gerar também compensações aqui na região da pelve, tá? Então, a primeira coisa é o que não fazer, que é dormir de barriga para baixo, tá? De lado, tá? Então, se a gente for dormir de lado, podemos colocar sempre um travesseiro aqui na altura, seja na altura do ombro, então de lado aqui, tá? É uma posição bem tranquila, tá? Pra estar dormindo. Se puder, tá? Um travesseiro apoiado aqui nos braços, né? Pode até aqui. E liberando um pouquinho o ombro. Abraçar mesmo o travesseiro aqui com as duas. Isso. Aí libera um pouquinho o apoio do ombro. Para quem tem dor no ombro, né? Aí pode favorecer aqui um pouquinho, tá? Uma outra forma também que pode ajudar, tá? É colocar um travesseiro aqui entre as pernas, tá? Quando a gente coloca o travesseiro aqui entre as pernas, também ele vai alinhar um pouquinho mais a pelve, tá? Se a gente ilustrar isso um pouquinho mais na coluna, tá? Quando a gente coloca, só colocando aqui, uma coluna aqui, se a gente, por exemplo, tira o travesseiro aqui das pernas, por exemplo, a pelve ela cai e pode gerar uma inclinação aqui, tá? Lógico, tá? A gente acaba mudando de posição, mas quanto melhor posicionado, tá? A gente gera um melhor novo alinhamento. Nesse esqueletinho aí. O esqueletinho aqui, ó, tá? Se a gente... Então, eu vou mostrar aqui, ó. Então, aqui com apoio, né? Se a gente tira aqui o apoio, tá? Se nós tirarmos aqui o apoio, então, o que é a pelve? A pelve tende a cair um pouco mais e ela vai inclinar um pouquinho a pelve, ó. Tá? Ok? Então, de lado é uma posição muito favorável, tá? Bem mais ergonômica, tá? Respeitando sempre as duas primeiras coisas, né?
Primeira coisa, o paciente tem que estar bem internamente. Confortável, né? E também a individualidade de cada um, tá? De cada paciente. Márcio, essa questão de colchão mole, colchão duro... Essa parte, então, quando a gente tem a densidade correta... Densidade, Isso, né? tem uma densidade, tá? Que quando a gente vai comprar o colchão, tá? Lá na loja, então ela vai ver, tá? A sua altura e o peso, e vai ter uma densidade para cada pessoa, tá? Então tem uma densidade para cada pessoa, porém cada indivíduo, cada pessoa vai ter uma anatomia diferente, tá? Então tem gente que vai na densidade, mas sente um pouquinho de desconforto, quanto mais denso. Então a gente tem um padrão, que é a densidade, que a gente guia, né? Porém tem que respeitar a individualidade de cada um. Porém, toda vez que a gente coloca, né, usa, se a gente tiver um desconforto que está irritando o tecido, então ele vai ter desconforto. Então o corpo vai te dar um sinal, né, de que está irritando o tecido. Então aí é um parâmetro para a gente ter como se o colchão está uma densidade boa. O que é isso aqui que você trouxe aqui? Aqui eu trouxe só para ilustrar, tá? Por exemplo, se o paciente tem... Deixa eu mostrar aqui então. Por exemplo, tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho, com licença. Câmera pra aí, tá aí assim mesmo. Gostei, gostei. Tá? Pode deitar um pouquinho, Sara, de lado aqui, virado para cá. Isso. Tá. Aqui são apoios que eu uso no consultório. Olha lá no GC, dorme não, hein, Sarinha? Difícil não dormir com essa cama gostosa da Sleep House. Então aqui, ó, quando a gente, por exemplo, né, pode soltar aqui um pouquinho a cabeça, imagina se você deitar de lado sem o apoio, Nossa, ó. Então não dá. a cabeça ela fica inclinada, tá? Então por isso que a gente tem que ter uma altura próximo, tá, da altura do ombro. Então aqui é que eu uso no consultório porque cada paciente tem uma anatomia diferente, tá? Então aqui é um exemplo, tá? Como eu falei, né, Sara? Então a gente tem que isso é um padrão. Por exemplo, se o paciente o travesseiro. Isso, tem que testar o travesseiro, tá? Porém, existem condições. Se o paciente tem por exemplo, uma compressão de um nervo, por exemplo, a gente tem que levantar um pouquinho ou abaixar um pouquinho mais. Por isso por isso que a gente coloca de maneira geral, né? Mas para cada paciente existe uma condição. Tem que deixar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Tá? Se o paciente tem uma compressão numa articulação, a gente tem que levantar um pouquinho mais ou abaixar. Mas de maneira geral, tá? Teria que deixar aqui esses apoios mais ou menos na altura do ombro, tá? Ótimo. E se for ficar de barriga para cima, tá? Que também é uma posição também que também é bem ergonômica, tá? Pode ficar de barriga para cima um pouquinho, tá? Aqui, olha a diferença, tá? Se a gente ficar de barriga para cima e deixar essa mesma altura aqui, você vai ver que a cabeça ela fica um pouquinho mais para frente. Alta demais, tá? Então, se for dormir de barriga para cima, tá? Desde que não tenha apneia, né? Como a doutora falou. Então, né? Então teríamos que abaixar um pouquinho mais para não ficar com a cabeça um pouquinho mais anterior. Então, travesseiro para deitar de lado é um, para deitar de costas é outro. Isso, aí teria que ter tamanhos diferentes. Tem que ter. Isso. Por exemplo, também, né, Sara? Tem pacientes, aqui uma postura que tem uma postura bonita, né? Igual a sua aqui. Mais ou menos. Tá? Por exemplo, então, respeitando, da mesma forma, falando, tem pacientes, por exemplo, que tem uma cifose muito aumentada, que a curvatura muito aumentada. Para esses pacientes, a gente tem que colocar um travesseiro um pouquinho mais alto, tá? Então, por isso que aqui eu estou passando de maneira geral, mas tem que avaliar a individualidade de cada um. Tá? Por exemplo, paciente que tenha refluxo, tá? A gente tem que levar um pouquinho mais a cama, tá? Então, são individualidades, mas de maneira geral... Que respeitar, né? Faz o seguinte, 439-9952-0380. O Márcio tá aqui para tirar suas dúvidas também. Você tem dúvidas de como deitar? Gente, eu deitei porque tava tão gostoso, Márcio. Eu queria continuar deitadinha aqui, viu, Manu? Tá bem gostoso o colchão. O pessoal já tá mandando mensagem, dúvidas? 439-9952-0380. Mensagem de telespectador na tela para você. Vamos ver, olha lá. Oi, Sara. Oi, Márcio. Tudo bem? Eu tenho muita dificuldade de saber se eu estou dormindo certo. Eu gosto de meio de lado. Dormir de lado. Com a perna fazendo um 4, sabe? E o braço debaixo do travesseiro. Essa posição é ruim? Eu acho que é de bruço puxando, né? Ficaria o intermédio ali entre de bruço e de lado, tá? Mas ainda não é aquele de bruço que tem que fazer todas as compensações, tá? Se colocar um apoio embaixo da perna, tá? Você minimiza um pouquinho a rotação pélvica, tá? O ideal é mais de ladinho mesmo, tá? Mais de ladinho mesmo. Aquele travesseirão comprido, grande, que a gente abraça aqui e coloca na perna, é bom? Perfeito. Aquela pode usar, Pode tá? usar? Também, ele vai ter um apoio para apoiar os braços, para liberar o ombro e também um apoio aqui para alinhar um pouquinho a pelve. Gente, se eu te falar, como
como que eu faço? Eu deito a minha cama, meu marido tá lá do outro lado, eu coloco um compridão aqui desse lado, abraço aqui. A hora que eu vou virar, eu já tô com outro aqui pra abraçar. Coitado do meu Então tá, marido, tá. fica só no cantinho da cama. A gente vai continuar falando sobre isso, mas antes quero